Nesse vídeo eu vou te mostrar como aumentar suas notas de atribuições de eventos no Meta Ads e também no Google Ads, enviando mais inteligência de dados para suas campanhas de tráfego pago. Através dessa inteligência, suas campanhas conseguirão identificar exatamente quem são os usuários que estão convertendo no seu site ou na sua página. E com essa identificação, as plataformas conseguem direcionar seus anúncios para as pessoas certas. E é claro que isso vai fazer com que seus resultados aumentem e muito. Eu já adianto aqui que não é apenas ligando a API de conversões que você vai conseguir esses resultados. Para ficar claro, com a API configurada, ela vai te ajudar a não ter perda de marcações dos seus eventos nos gerenciadores de anúncios. Porém, ela sozinha não vai conseguir fazer a identificação dos usuários para gerar toda essa inteligência de dados para suas campanhas. Para isso, você precisa fazer a coleta manual desses dados, enviar para o Meta através do Advanced Matching e para o Google através das conversões otimizadas. Então olha só as notas de atribuição dos meus eventos no Meta Ads. Eu entrei no meu gerenciador de eventos e por aqui a gente consegue ver todos os eventos que estamos enviando para o Meta Ads. Nessa coluna temos as notas de qualidade de correspondência. Lembrando que essas notas só aparecem aqui no gerenciador quando configuramos a API de conversões. Então, é normal que em eventos topo de funil como o Page View, tenhamos notas um pouco menores, em torno de 6, 7. Neste momento, nós não temos a identificação do usuário, então, logicamente, a gente não consegue enviar esses dados aqui para o Meta. No momento em que aplicamos alguma estratégia e conseguimos coletar esses dados do usuário de forma manual e sempre de forma consentida, isso é muito importante falar, aí sim nós já teremos essa identificação, inclusive a gente consegue armazenar esses dados de usuários em cookies primários e enviá-los para os nossos próximos eventos, inclusive se esse usuário retornar no nosso site depois de alguns dias, e aí nesses casos conseguiremos carregar dados de usuários até em eventos topo de funil, como o Page View. Como podemos ver, clicando aqui na nossa nota, temos a porcentagem em que conseguimos enviar a identificação no evento de Page View. E nos eventos fundo de funil, como de cadastro, meu evento de lead e também o meu evento de compra, nós buscaremos sempre a nota máxima aqui no gerenciador de eventos. Então, o meu evento de lead, estou com a nota 9.3 e clicando a gente consegue ver todos os dados de usuários que estamos enviando e o Meta está recebendo. E também no evento fundo de funil, nosso objetivo de marketing, também eu tenho uma nota máxima com 100% dos dados sendo enviados e recebidos pelo Meta Ads. A gente também consegue verificar os envios de dados de usuários através do Google Ads, olhando o status das nossas conversões. A gente não tem uma visão tão clara como ali no Meta, com os dados que estão sendo recebidos e também a porcentagem, mas aqui através do status, ele nos mostra que as conversões otimizadas estão ativadas, ou seja, o Google Ads está recebendo corretamente os dados de usuários. Ter essas notas de atribuições nos seus eventos fará com que seus públicos preencham muito mais. Seu remarketing ficará mais eficiente e seu custo por aquisição diminui. Isso significa maior retorno sobre seu investimento. Em outras palavras, mais dinheiro no seu bolso. Se você ainda não me conhece, eu sou o Danilo Borghetti, produtor do GTM Pro. Minha comunidade, onde ensino passo a passo todas as minhas estratégias de traqueamento avançado que vão elevar o nível do seu projeto. Agora, chega de falar, vamos lá para o conteúdo. Então vamos lá. Eu vou te mostrar na prática como eu pensei e desenvolvi a minha estratégia de captura, formatação e armazenamento de dados de usuários para conseguirmos enviar para as nossas plataformas. Então não importa o nicho em que você atue, a estrutura que você tenha, seja uma página de vendas, uma landing page ou um e-commerce, essa estratégia vai se aplicar e vai funcionar. Então, no momento em que conseguimos capturar os dados de usuários, sempre, vou falar de novo, de forma consentida, o usuário precisa entender que ele está cedendo os dados dele e para que fins utilizaremos, nós vamos capturar esses dados, pode ser de uma camada de dados ou de campos input de formulários. E aí, a gente consegue armazenar esses dados em cookies primários. Esses cookies primários são registros que ficam armazenados no navegador do usuário. Quando temos essa coleta e também armazenamento de usuários, a gente vai utilizar a minha variável JavaScript de consulta para simplificar e também otimizar a nossa implementação. Essa variável de consulta será responsável por verificar em qual momento nós temos os dados disponíveis. Ele pode estar disponível em uma camada de dados, em um campo de formulário, ou seja, um campo input, ou então em um cookie primário.
Então, se tivermos dados de usuários em qualquer uma dessas 3 opções, nós conseguiremos enviar para as nossas plataformas. Agora, eu vou te mostrar na prática como capturar dados de usuários através do Google Tag Manager. Antes disso, vamos entender as diferentes estruturas e estratégias que a gente pode aplicar. Por exemplo, se você tem uma página de vendas, eu recomendo que você aplique um pop-up pré-checkout, como esse que eu utilizo na minha página. Nesse momento, para que o usuário chegue na próxima etapa, que seria o checkout, ele precisa ceder os seus dados. Outra estrutura muito comum em negócios locais e vendas de serviços, onde o objetivo final de marketing é fazer com que as pessoas cliquem no botão de WhatsApp e entrem em contato ali com o time comercial, você pode e deve também aplicar um pop-up para capturar os dados de usuários nesse momento, nesta ação do clique de usuário. Uma outra estrutura para e-commerces, vamos analisar aqui a jornada do usuário. Então, eu vou simular uma jornada de usuário e eu chego no ambiente de checkout. Aqui no meu checkout, o usuário, se ele quiser avançar para a compra, ele obrigatoriamente precisa ceder os seus dados. Então é um outro momento, uma outra etapa que devemos capturar dados de usuários. E se o usuário prossegue a sua jornada até a compra, eu vou simular uma compra com você. Em algumas plataformas de e-commerce também teremos os dados desses usuários registrados na camada de dados. Vou deixar uma foto aqui na tela, é assim que a gente vai conseguir observar e também através dessa camada de dados nós devemos capturar esses dados de usuários. E uma outra estratégia que alguns e-commerces explicam de uma forma bem inteligente, é como esse caso aqui da loja Insider. Eu sempre gosto de citar essa loja como um exemplo. Aqui, no momento em que eu entro na página, logo no topo de funil, eles aplicam uma estratégia, ou seja, eles oferecem um ganho de R$100 para você se logar ou se registrar aqui na plataforma. Então, se eu quero resgatar esse meu bônus, tem toda a forma como a gente faz isso, mas basicamente nós precisamos acessar a nossa conta, ou seja, fazer o login ou se registrar aqui na plataforma. E aqui os usuários estão cedendo os seus dados, a sua identificação para a plataforma. Então esse momento também é um momento ideal logo no topo de funil para conseguirmos capturar esses dados de usuários e já alimentar os nossos eventos. Ok, agora que você já entendeu a importância da captura de dados de usuários e também a estratégia por trás, eu vou te mostrar como que implementamos isso de fato aqui no GTM. Eu vou simular a captura da minha página de vendas através desse meu formulário. E grande parte do nosso trabalho, dessa nossa implementação, nós faremos através de variáveis. A primeira coisa, nós precisamos configurar nossas variáveis de user input. São através dessas variáveis, utilizando códigos JavaScript, que conseguiremos capturar cada um dos campos que o usuário preencher no nosso formulário. Então temos a captura do campo de primeiro nome, sobrenome, telefone e também e-mail. E a grande vantagem desse meu código JavaScript que eu desenvolvi é que ao mesmo tempo em que ele captura o dado preenchido pelo usuário no campo correspondente, ele também já vai formatar e armazenar esse dado em um cookie primário. É muito importante você seguir a formatação que as plataformas exigem. Então, temos uma tabela onde as plataformas nos mostram a formatação que exige para cada um dos dados de usuários, e esse meu código JavaScript já vai fazer esse trabalho de formatar corretamente cada um dos dados de usuários. Outro ponto é que precisamos configurar também nossas variáveis de cookies primários. Serão através dessas variáveis que os dados serão armazenados, e configuraremos também nossas variáveis de consulta. Através das variáveis de consulta, como já mostrei naquele esqueminha anteriormente, essa variável será responsável por verificar qual dado a gente tem disponível naquela etapa. Então pode ser um dado vindo de uma camada de dados, de um campo input ou de um campo de cookie primário. Isso facilita o nosso processo de implementação e também garante, em qualquer que seja a etapa do usuário, nós conseguiremos enviar seus dados. Também configuramos aqui duas variáveis. Uma variável será responsável por enviar esses dados para nossas tags da API de conversões. Então temos todos esses dados que serão enviados lá para o nosso servidor, e também esta outra variável é responsável por enviar os dados de usuários para as tags de conversão do Google Ads. Em cada uma das tags nós passaremos esses dados de usuários. Então, por exemplo, no Meta Ads, eu tenho o meu Advanced Match habilitado, e por aqui eu vou passar os dados de usuários. Isso vai se repetir para cada uma das tags do Meta Ads. Eu também passarei esses dados para as minhas tags de conversões
do Google Ads através daquela nossa variável, está aqui. Essa nossa variável é responsável por enviar dados de usuários para o Google Ads e, lógico, também enviaremos os dados via API de conversões através desta variável. Ela vai carregar todos esses dados de usuários para cada um dos eventos que enviarmos para o servidor para ser processado via API de conversões. Bom, vamos ver isso aqui funcionando de fato na prática. Vou simular agora o preenchimento do meu formulário. Antes disso, vou verificar com vocês os cookies armazenados na página. Então, eu abri aqui a minha ferramenta do desenvolvedor, estou em aplicação e esses são todos os cookies que já estão armazenados no meu navegador. Vou filtrar aqui por lead e nesse momento nós não temos nenhum cookie primário armazenado. Então agora vou clicar em visualizar e simular o evento através do Google Tag Manager. Antes de enviar o formulário, eu vou verificar no Tag Assistant no momento da última ação, foi ação de um clique, aqui em variáveis, vou verificar se meus códigos de captura, meus códigos JavaScript estão funcionando. Então eu tenho aqui, minhas variáveis input, já capturou o e-mail, primeiro nome, sobrenome e também telefone. Minhas variáveis de consulta também já foram preenchidas. Minhas variáveis user data que usamos para enviar para a API e também para o Google Ads também já foram preenchidos. E também minhas variáveis de cookies primários, tem aqui e-mail, primeiro nome, sobrenome e telefone também já foram preenchidos. A gente também pode verificar novamente abrindo a ferramenta do desenvolvedor. Vou filtrar novamente por lead. E agora sim, eu tenho meus dados de usuários armazenados em cookies primários no navegador. E agora eu vou enviar o formulário, ele vai acionar um evento de lead, neste momento do evento de Form Summit. Tenho minhas tags sendo disparadas. Em cada uma dessas tags, elas são carregadas por dados de usuários. Então, este é um envio de dados de usuários via Advanced Match para o Meta Ads. Eu tenho o envio de dados de usuários sendo enviado para o Google Ads via conversões otimizadas. Eu também tenho aqui meus dados de usuários sendo enviados lá para a API de conversões, lá para o nosso servidor, e de lá a gente pode processar esses dados para enviar para o Meta Ads ou para qualquer outra plataforma via GTM Server. Que bom que você está me acompanhando até aqui, então já se inscreve no meu canal para receber todas as notificações dos próximos vídeos e também já curte esse vídeo, não custa nada, isso me ajuda muito, fechou? Conto com você. Se liga nos resultados que meus alunos vêm alcançando aplicando o traqueamento avançado com a captura de dados de usuários. Obviamente, eu não consigo te ensinar todos os detalhes dessa configuração aqui em apenas um vídeo do YouTube. E por isso eu quero te convidar a conhecer o meu treinamento GTM Pro, o traqueamento perfeito. Aqui dentro da nossa comunidade, a gente vai conseguir aprofundar muito mais nesse assunto de captura de dados de usuários e várias outras estratégias de traqueamento avançado. As aulas são realmente passo a passo, seguindo a minha metodologia que eu já apliquei e validei centenas de projetos. Por exemplo, eu vou abrir a trilha de captura de dados de usuários para e-commerce. Olha só quantas aulas temos aqui dentro. Elas são realmente passo a passo, te ensinando detalhadamente como você vai aplicar tudo isso dentro do seu Google Tag Manager para gerar muito mais resultado nos seus projetos. E independente do nicho em que você atua, nós temos todos os conteúdos que você precisa aqui dentro de um único produto do GTM Pro. Temos aqui um módulo específico para produtos digitais, landing page, e-commerce e várias outras trilhas com muito mais conteúdos para você se diferenciar no mercado. E se você quer se aprofundar ainda mais em traqueamento avançado e fazer parte da nossa comunidade, eu deixei o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Dá uma olhada em todos os conteúdos que oferecemos. Será um prazer tê-lo aqui comigo. Bom, é isso. Obrigado por me acompanhar. Eu fico por aqui. Até a próxima.